Olá, bem-vindo ao canal Reino dos Anjos ou Reino Angelical. Meu nome é Rafael e eu trabalho como terapeuta Theta Healing e tarólogo, como vocês sabem aqui, que a maioria das minhas postagens são com tarô, afirmações positivas e outros trabalhos sobre as explicações de algumas questões filosóficas, espiritualistas, que eu vou descrevendo aqui nesse canal. A minha intenção hoje de começar essa série é sobre o fim do preconceito, o fim do racismo, o fim do xenofobismo, xenofobia, aliás, e aí trazer para vocês uma outra questão da qual eu já tenho trabalhado há um bom tempo e eu senti na minha consciência agora de vir trazer essa informação para vocês e tentar explicar isso para vocês, tentar trazer essa luz, essa percepção que eu tenho de como funciona isso, e como a gente pode como um grupo acabar com esse tipo de situação. Eu vou explicar aqui em alguns passos, tá? Como funciona, como começou, como se criou todo esse processo que a gente chama hoje de preconceito, chama de racismo, e aí tentar trazer para as pessoas uma reflexão diferente em relação a isso. Tá? Não pode ser que a primeiro passo não seja uma coisa de fácil entendimento. Talvez as pessoas tenham uma dificuldade inicial de entender o que eu estou dizendo aqui, mas eu estou trazendo uma visão mais espiritualista, mais metafísica, mais da consciência, da psique humana, tá? Para poder explicar como funciona essa série e como funciona essa questão do racismo, por que ele existe, de onde ele veio, como solucionar esse problema, entende? Então, por mais que pareça, a priori, uma coisa muito fora da realidade que nós vivemos hoje, ou as pessoas podem dizer, mas eu não sei se é bem isso, é preciso um estudo, tá? Então aí eu vou explicar para vocês esses passos, tá? O tema desse vídeo é sobre o fim do preconceito em si, pode ser GLBT, pode ser sobre o preconceito com os negros, pretos, com os pardos, com os índios, com outras raças, com outras pessoas de outras raças, só tem a humana, mas no sentido de etnia, ter outras culturas. Então é nesse sentido que eu vou trabalhar esse vídeo em específico, tá? Primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, começar a explicar sobre essa situação, como ele se iniciou isso, ou como que funciona o processo da nossa mente, da visão espiritualista da situação. Então começa assim, primeiro ponto mais importante, que vocês vão anotando aí para vocês poderem entender esse processo. Existe uma lei universal, que é uma lei hermética, que tudo é mental. Tudo se origina da mente. Tudo que nós pensamos, ela se materializa na nossa vida. Tem um processo todo isso, tá? É preciso um entendimento para isso. Mas para vocês entenderem o processo do preconceito que eu quero dizer para vocês, vocês precisam saber disso, que tudo é a questão da nossa mente. A nossa mente ela vai criando fotografias de realidade. Então a gente vai vivendo várias fotografias a cada segundo, a cada momento. Tá? Essa é uma das bases do universo consciente, da consciência. Então ela vai manifestando conforme nós vamos pensando, como vai ser nosso dia, qual o passo a passo. Tá? Tudo isso é através da nossa consciência, do nosso conjunto de consciência, que é mental, emocional, espiritual, astral. Então tem esse conjunto, tá? Para quem não entende muito essas questões, precisa ter um pouco de paciência até eu explicar o final para poder entender e abraçar tudo isso. Por isso que se você puder fazer anotações, melhor, tá? E aí o segundo ponto, a gente vai para onde? De onde se origina a questão do preconceito? Como se originou o preconceito? Assim, dentro dessa criação, que tudo é mental, existem infinitas possibilidades. Tudo pode ser criado, todo tipo de ideia pode ser manifestada, e aí por isso que existe tanta diversidade no nosso mundo, de pensamentos, de formas de viver, tá? Então, o que acontece? Como tudo é possível, toda ideia é possível ser gerada, na antiguidade, algumas pessoas que sabiam deste conhecimento, de que nossa mente, tudo que você coloca na nossa mente, tudo que você coloca na sua mente, na nossa mente, ela gera frutos, tá? É como se fosse um jardim com todas as possibilidades de gerar qualquer coisa. Então aí se colocou essa ideia,
de que ser assim as pessoas não aceitam, ser negro não tem alma, ser mulher não é uma coisa boa. Então começou a se gerar essas ideias intencionalmente, tá? Bem importante anotar isso, que assim, essas ideias foram geradas intencionalmente para que nós que recebêssemos essas ideias entendêssemos que aquilo é verdade. Me deu até arrepio. Então, a gente escuta essas ideias lá no passado antigo, né? Os nossos antepassados escutam essa ideia, eles de uma maneira até hipnótica, é feito esse tipo de comando dentro da nossa mente, e aí nós acabamos reproduzindo isso, tá? Reproduzindo o quê? Que nós não somos bons, que negro é ruim, né? Assim, aí vai entrar um conjunto de crenças que eu vou explicar logo o que vai acontecer com isso. E aí, quando um de nós, 2, 3, 20, 50, 100, né, e vai aumentando esse número, vai acreditando nisso, nós começamos a criar um consciente coletivo, um grupo de pessoas que pensa sobre determinada maneira, tá? E aí, e esses ancestrais nossos, eles começam a reproduzir isso para os seus filhos. Olha, você não pode fazer isso porque nossa raça, né, nós somos uma raça diferente, nós não somos puros, nós não somos amados, nós, né, somos várias crenças dentro disso, tá? Isso, por que aconteceu isso? Como tudo é permitido no universo, né, de uma certa forma, tem um equilíbrio, mas tudo é permitido nessa terceira dimensão. Por isso que é uma explicação espiritualista disso, tá? Então, existe uma coisa que, assim, quando nós nascemos aqui, existe um ego que, né, nos cobre a nossa essência, e ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele acha que é bom ou não. Tudo vai da consciência da pessoa. Se ela tem uma consciência boa, tem uma consciência não tão boa, uma consciência mais negativa. Então, como eu disse que foi uma ideia implantada intencionalmente, tá? Essas pessoas têm um ego negativo, um ego muito forte negativo, e eles não aceitam coisas diferentes do ego deles, né? Então eles não aceitam a diversidade da criação, não aceitam criaturas diferentes deles, não aceitam o feminino, não aceitam que Deus possa criar uma pessoa de cor diferente, né? Ou de raça diferente, ou de etnia diferente, de cultura diferente, pensamento diferente, sexualidade diferente. É um entrame dentro disso que esse ego ele não aceita, ele se nega a permitir, né? Ele se nega a essa questão que Deus possa criar inúmeras pessoas diferentes e etc. Vou colocar assim para vocês entenderem o encaixe disso tudo. Tá, e aí a gente vai entrar no terceiro ponto. Como nós somos criaturas que criam a realidade com a mente, né? A gente tem uma essência que ela manifesta a realidade, tá? Isso tudo tem que fazer um estudo para que você entenda como é que nós criamos a realidade se você não sabe disso. Mas é um fato que nós temos esse poder de criar a nossa realidade. E existe, claro, uma regra, existe, claro, um processo, existe, claro, uma consciência que você precisa ter para você entender isso, tá? Só que o que acontece quando uma pessoa introduz numa outra pessoa uma questão de uma ideia negativa nesse sentido. Então, alguém coloca uma ideia em mim de que por eu ser negro, eu não vou ter chance de emprego, eu não vou ter alma, eu não vou ser uma pessoa benquista, eu não vou ser querido e tal, desse tipo, ok? Até aí pode parecer muito simples, mas aí o que acontece? O universo ele só diz sim para tudo que eu penso, tá? E isso não é só para o que eu penso conscientemente, mas sim para o que eu penso inconscientemente. No fundo, como está as minhas crenças emocionais sobre determinadas ideias. Então, é feita essa lavagem cerebral nas pessoas para elas acreditarem que elas não são de Deus ou que elas não servem para a sociedade, elas não têm alma, coisas desse tipo. E aí acontece, essas crenças que estão lá dentro, vivas, elas começam a emanar esse tipo de ideia. Eu não sou benquisto, eu não sou querido, tarará, nesse sentido, ok? O que acontece dentro disso? O universo, como ele está dizendo sim, então você fala assim para o universo. Inconscientemente, lá, né, no profundo do seu inconsciente, está falando assim, o universo não me ama. Por eu ser negro, eu não tenho oportunidades. Por eu ser negro, eu não tenho alma.
O universo só pode dizer sim para isso, tá? Porque é uma autoconsciência, é uma coisa muito complexa, mas vou tentar explicar o mais simples para você só entender essa questão, para tentar resolver essa questão. Então eu estou mandando para o universo, por eu ser negro, eu não tenho oportunidade de trabalho, ok? E aí o universo vai responder isso para você de forma afirmativa. Ele vai dizer sim, por você ser negro, só que de uma forma, e de inúmeras formas, isso pode acontecer dependendo do grau de ideias que você tem. Quanto mais graves suas ideias, mais graves podem vir. Então, a ideia de que quando os negros foram escravizados, foram assim, negro sempre vai ser um escravo. Então, começa a mandar essa ideia para o universo e aí volta para você o quê? Pessoas querendo escravizar você. Porque pelo inconsciente coletivo, essas pessoas elas vão captar essa mensagem sua e elas têm que validar isso que você está mandando para o universo. O universo está dizendo sim sobre aquilo que você pensa. Então, se você pensa que todo negro precisa ser escravo, o universo vai te mandar uma pessoa que vai confirmar essa crença para você. Parece uma coisa muito injusta no universo, mas não, porque o universo ele tem uma questão que você tem que tá sempre avaliando o que você pensa. É como se fosse um controle para o bem, né? Você tem que saber o que você está pensando, porque é uma complexidade um pouco difícil de explicar aqui, porque assume numa autorresponsabilidade. O universo quer que você seja responsável pela sua própria grandeza. Entende? Acho que consegui agora colocar para vocês. Então, o universo quer que você seja responsável pela sua própria grandeza. Só que qualquer coisa negativa que exista, o universo quer que você também seja responsável. Porque o maior presente que ele já tem é te dizer sim sempre. Entende? Então, se você tem alguma ideia negativa sobre alguma coisa, ele vai te confirmar. Porque, mano, eu só te dou sim. Quer coisa mais bonita que isso? Eu só te dizer sim. Só que, agora, se você pedir uma coisa negativa, ele vai te dar essa coisa negativa. Então, o universo ele precisa confirmar o seu pedido. Ele precisa responder a isso. Então, aí você tem a ideia de que alguém colocou, tá? A crença negativa e aí a ancestralidade veio confirmando isso. E aí você recebe essa informação e você continua perpetuando e o universo diz sim. Até que você avalie e mude aquela ideia. O livre-arbítrio é isso, você pode mudar de ideia. Mas até então você não saber, fica esse intrincado assim de tentar resolver isso. Ok? Então o universo está validando o tempo todo as suas próprias crenças, as suas próprias ideias. O que acontece com o quarto ponto, que é onde eu vou entrar agora? Perceber quais são essas crenças, perceber quais são essas ideias. São essas conversas que a gente sempre repete em relação a esses temas, né? De ser negro, ou de ser gay, ou de ser uma mulher, ou de ser homem, ou de ser velho, tá? E aí quando você vai fazer uma lista disso, tá? Que é um dos exercícios, tá? Você vai anotar tudo isso. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar todas as coisas que você pensa sobre essa questão do preconceito, né? Se você for gay, você vai anotar sobre porque gay vai pro inferno, porque gay não é gente, gay é um ser doente e tarará. Se você é negro, preta, porque eu sou negro, então eu não tenho oportunidades. Por ser negro, eu sofro preconceito, né? As pessoas não respeitam quem é negro. Todo negro é ladrão, sabe? Essas coisas assim, tá? Para você entender essa história toda que eu tô passando para vocês, tá? E aí você vai alinhar tudo isso, vai olhar tudo isso, tá? É isso aqui que está na minha consciência. É isso aqui que eu recebi da minha ancestralidade. É esse tipo de história, tá? Da minha consciência que veio me entregando isso, ok? Até aí tudo bem, você olhou tudo isso. O que acontece? A gente vai encontrar agora no quinto ponto uma solução para isso. A solução é o quê? Você vai trocar todas essas ideias, tá? Negativas por crenças positivas, ok? A gente vai fazer o quê então? Fazer uma limpeza desse campo da sua consciência para que você libere essa energia, para que você não viva mais com essa ideia, mandando para o universo e o universo te respondendo que sim. Então você vai trocar isso, tá? O que acontece? Eu vou passar aqui, existem várias terapias que ajudam a fazer isso e existem exercícios que você pode fazer isso para ir trocando essa crença. Essa do caderno é uma das opções, você escreve tudo isso, faz uma meditação
olha no espelho, e aí você vai conversar com a sua ancestralidade e com a sua consciência. Então você vai falar com a sua ancestralidade dessa forma. Meus antepassados, né, eu sinto muito que vocês viveram essas situações. Eu sinto muito que vocês acreditaram nessas situações, né? Porque, entre parênteses, nós não precisamos acreditar em tudo que os outros falam. Na época deles, é o que eles puderam viver. Eles não conseguiram ter força naquele momento de dizer, não, eu não acredito nisso. Ou, mesmo que tenha tido força, foi feita uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral, a gente sabe que é quando você pega uma pessoa e ela perde o livre-arbítrio de escolha e eles fazem uma hipnose na pessoa e ela passa a acreditar naquilo que aquelas pessoas querem, entende? E é muito difícil realmente desfazer essa hipnose, a não ser quando você tem uma força maior que te faça quebrar isso, tá? Então aí você vai continuar falando com eles. Eu sinto muito por vocês terem passado por isso, por terem passado por esse tipo de situação, tá? Eu agradeço e honro vocês por terem me trazido até aqui, mesmo com essas situações, mas a partir de hoje eu quebro esse padrão. Todas essas crenças, você pode falar ou você pode só pensar, mentalizar, falar, todas essas crenças que eu escrevi aqui e agora, elas estão finalizadas. A partir daqui eu não acredito mais nessas ideias. Eu acredito agora nessas ideias que você pode listar, tá? É melhor você listar antes, para depois você visualizar, você fazer uma mentalização e aí você trocar por todas essas crenças, ok? É necessário que você troque a energia negativa pela positiva. E como que nós vamos fazer isso? Essa energia negativa que se gerou desde os nossos ancestrais até hoje é uma energia muito negativa de muitas pessoas que morreram, muitas pessoas que foram exiladas e sofreram inúmeras coisas que a gente não sabe o que foi, mas que sofreram muito disso, muito esse preconceito. E aí nós vamos trazer a energia do perdão. Perdoar todas essas pessoas que sofreram e que fizeram os nossos ancestrais sofrer. Por que eu vou trazer essa energia do perdão? Porque essas pessoas, por mais que elas decidiram fazer o mal, o nosso papel é que a gente as perdoe para que a gente troque a energia do ruim pelo bem, ok? Isso é muito importante, isso é um trabalho espiritual. Então, a energia do perdão é muito importante nessa hora. É muito importante que a gente libere o perdão para liberar todos os nossos ancestrais dessas mágoas, dessa energia kármica pesada que ficou em relação a esses acontecimentos. Ok? Estou falando aqui principalmente do racismo, tá? Eu acho que é mais importante, ou também questões do feminino, mas eu vou fazer outros vídeos relacionados a cada tema específico, tá? Aqui é mais um preconceito do racismo, acho que eu vou até colocar o título desse livro sobre o racismo, tá? Não ficou muito bem entendido no começo, mas aqui eu já estou dando mais esse respaldo. Então, sobre o racismo, inicialmente, ou da questão do feminino, é entender isso. Você precisa trazer esse perdão, essa energia do perdão para curar essa situação, ok? Por quê? Esse perdão ele vai selar, tá? Essa energia e vai transmutar ela através desse amor, desse perdão, de compreender a ignorância de tantas pessoas, tá? E até a ignorância dos seus antepassados, porque eles não é que não tiveram escolhas, mas naquele momento foi o que pôde acontecer. Não teve outra opção. Nós não podemos voltar lá no passado deles e fazer eles mudarem de ideia. Até pode, mas isso é uma outra história. Só que no momento a gente pode fazer esse movimento para que se curem, o padrão se rompa a partir daqui nós, tá? E a gente mande essa cura para eles e esse perdão se finda no nosso ciclo. E aí, você vivendo outras crenças, você vai começar a perceber o que você está mandando para o universo. Você vai perceber que outras pessoas, não só você, não vai estar vibrando mais nessa energia do preconceito, de que as pessoas têm preconceito em mim, mas como a resposta que o universo vai te dar dessas afirmações e crenças positivas que você colocou em você, como isso vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua percepção e até oportunidades, convívios, ele vai mudar muito. Eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de exercício,
né? Para poder ter uma experiência, pelo menos. Pelo menos passar por isso e ver o que acontece. Não custa a gente tentar fazer movimentos que acabem com o preconceito. Porque eu coloco até esse ponto. Quando eu hoje penso assim, tá? É uma consciência minha, outras pessoas que eu já estudei também me disseram que é desta forma que vai acontecer, mas eu vou colocar aqui para vocês. Que é assim, quando muitas pessoas acabarem com o sentimento de preconceito em si, que é o preconceito, não você o preconceito contra você mesmo, contra negro, mas o preconceito que está enraizado em você, aquele preconceito que colocaram em você, que fizeram você acreditar que você deveria viver. E aí quando você tira ele de você, você não vibra mais naquela frequência do preconceito. Você limpa esse campo. E você limpando esse campo, outras pessoas que também sentem assim, uma hora elas vão perguntar, viu, o que você fez que você não está mais pensando dessa forma? Você não se acha mais, né? Porque a nossa consciência interage nesse tipo. E aí a gente vai 1, 2, 8, 16, né? Vai aumentando 32, vai aumentando esse número e mais pessoas vão eliminando o preconceito e, consequentemente, nós não vamos ter mais uma resposta do universo positiva em relação a receber alguém que tem preconceito com a gente. Não que você não vá ouvir alguém falar alguma coisa, mas quando aquela pessoa falar alguma coisa, você não vai sentir em você que existe isso. Entende? É uma consciência muito complexa, mas eu estou tentando passar aqui uma coisa mais simples para que você já mude o seu campo vibracional com isso. Eu fiz várias dessas sessões comigo em relação a esses tipos de preconceito, em relação a negro, a gay, a mulher, e meu campo mudou. Eu percebi isso, que pessoas que antigamente falavam algumas coisas, elas não se comportam mais com aquele tipo, nunca mais ouvi uma palavra referente a determinado assunto, né? Se eu sou negro, nunca mais ouvi alguém falar que eu era um negrinho, ou eu nunca mais pensei que eu não tinha um emprego porque eu era negro. Na verdade, essa questão, perdão, tinha saído da minha mente. Então é nesse sentido que eu passo para vocês essa reflexão, para vocês tentarem fazer esse exercício. Pode ir num hipnoterapeuta, pode ir num terapeuta Theta Healing, pode ir numa constelação familiar. Tem a Cristina Lima, que ela está sempre aqui nos comentários. Eu posso deixar também aqui o link dela, tá? Para vocês acessarem. Que aí você vai modificar esse campo, tá? E aí a sua vibração vai mudar. Você mudando o seu campo, a sua consciência, o universo vai começar a responder para você de forma diferente. O objetivo desse trabalho é que mais pessoas entendam isso, mais pessoas limpem esse campo, e aí esse campo começa a ser um campo do bem, da luz, e aí a gente vai parar de criar pessoas para nos querer infligir. Não que não vai existir. Vai existir pessoas, que eu falei para vocês, negativas, que elas vão tentar fazer você acreditar nisso de novo. Mas atualmente é mais difícil que isso aconteça. É mais difícil, porque hoje nós temos outra cultura, né? Demora mais para que você consiga fazer uma lavagem cerebral numa pessoa, entende? Então, quando você está mais abarcado, ancorado nas suas próprias crenças, outra pessoa não consegue entrar e não consegue te fazer uma modificação de novo nas suas crenças, entende? Então, é esse o objetivo desse vídeo, para que, de alguma forma, se comece um movimento de que todas as pessoas que se sintam, recebam um preconceito de alguma forma, primeiro olhem para dentro de si, tentem fazer essa avaliação, e aí, limpando esse campo, tanto nos seus antepassados como em si, ver o que vai acontecer em volta. E eu tenho certeza que esse movimento pode trazer um benefício gigantesco, principalmente para o Brasil, que é um dos países que mais sofre preconceito em todos os tipos de campos, né? A gente conseguir fazer uma movimentação de limpeza desse inconsciente coletivo, tá? Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que você possa fazer esse exercício. Provavelmente você pode ter um sonho, você pode ter algumas pessoas à sua volta tentando te provocar nesse sentido, mas se você tiver feito uma troca de crenças, o ideal é você fazer a troca de crenças, tá? Você ter essas crenças negativas e trocar por positivas. E aí você vai perceber que alguém vai te falar alguma coisa, é meio que uma coisa meio que até rápida do universo. Quando você faz um movimento desse, alguém vem e tenta te mostrar que não,
mas você já vai estar ancorado nas suas crenças e você fala, pô, isso aí é o que essa pessoa acredita, eu não preciso mais acreditar nisso, entende? Então aí é essa ideia que eu tenho como trazer esse movimento para vocês e espero que vocês consigam fazer. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Se tiver um ponto de vista que possa ser incrementado, né, incluído, deixa o seu comentário. Se você é terapeuta, já pensou sobre isso, eu vou ficar muito feliz de compartilhar isso com vocês, tá bom? Essa é a minha contribuição, espero que ajude a todos. Um beijo!